diz assim: observei quando o cordeiro abriu o primeiro dos 7 selos. Então ouvi um dos 7 seres viventes dizer com voz de trovão: venha. Olhei e diante de mim estava um cavalo branco. Seu cavaleiro empunhava um arco e foi-lhe dada uma coroa. Ele cavalgava como vencedor determinado a vencer. Quando o cordeiro abriu o segundo selo, ouvi o segundo ser vivente dizer: venha. Então saiu outro cavalo, e este era vermelho. Seu cavaleiro recebeu poder para tirar a paz da terra e fazer que os homens se matassem uns aos outros. Ele foi dada uma grande espada. Quando o cordeiro abriu o terceiro selo, ouvi o terceiro ser vivente dizer: venha. Olhei e diante de mim estava um cavalo preto. Seu cavaleiro tinha na mão uma balança. Então ouvi o que parecia uma voz entre os 4 seres viventes dizendo: 1 quilo de trigo por 1 denário, e 3 quilos de cevada por 1 denário. E não danifique o azeite e o vinho. Quando o cordeiro abriu o 4º selo, ouvi a voz do 4º ser vivente dizer: venha. Olhei, e diante de mim estava um cavalo amarelo. Seu cavaleiro chamava-se Morte, e o Hades o seguia de perto. Foi-lhe dado poder sobre 1/4 da terra para matar pela espada, pela fome, por pragas e por meio dos animais selvagens da terra. Até aqui. Irmãos, nós havíamos falado antes acerca da sala do trono de Deus. A sala do trono de Deus é o local onde o nosso Senhor reina. É o local onde o nosso Senhor determina todas as coisas. É lá que se dá o desenrolar da história do mundo. Tudo está lá, nas mãos do nosso Deus Todo-Poderoso, nas mãos daquele que está sentado no trono e nas mãos do Cordeiro que está lá no trono, reinando também à direita de Deus. Então nós temos Deus e o Cordeiro reinando. Reinando. O livro com 7 selos passaram a ser abertos pelo Cordeiro. O Cordeiro é digno porque foste morto e compraste para Deus pessoas de toda tribo, língua, nação. Então, por causa disso, ele é digno de abrir os seus selos. E o decorrer do Apocalipse é exatamente isso, é a abertura dos selos, quando os selos são quebrados. E o livro começa a ser aberto. O livro vai ser aberto lá no final, mas ele já começa, o desenrolar da história já começa com a abertura dos selos. O livro de Apocalipse, ele apresenta 3 séries de 7, que é, por exemplo, os selos, as trombetas e as taças. Não é para ver isso de forma cronológica, tá bom? Não é para enxergar isso como uma cronologia dos eventos do fim. Porque se você chegar aqui, nós já temos aqui, já 1/4 já se foi, depois vai ter mais 1/3 da outra. Acabou, né? Acabou. Não, é para ver como o mesmo, contando os mesmos eventos, porém, trazendo novas intensidades e novas revelações acerca desses eventos. Então, é para ver de forma cíclica, certo? Então, tanto os selos, quanto as trombetas, quanto as taças, elas estão falando do mesmo período. Elas estão falando do mesmo período. Porém, elas estão se utilizando de linguagens diferenciadas. Estão se utilizando de linguagens mais intensas. Estão se utilizando de linguagens onde vai demonstrando de forma mais clara a atuação da ira do Cordeiro para os impenitentes. Isso é o livro de Apocalipse. Então o livro de Apocalipse não é um livro para ser visto de forma cronológica. Olha, está começando aqui, aí as coisas vão acontecendo, que antes de acabar o livro de Apocalipse o mundo acaba. O mundo acaba antes, é só você ler. Aqui já vai 1/4, só nos cavalos aqui, só nos 4 cavaleiros. Um deles já recebe poder para dar fim a 1/4 da humanidade. Então quer dizer que já foi aí, e não é pouco, se a gente pegar a quantidade de gente que está hoje nós temos mais ou menos 7 bilhões de pessoas. Se for pelo censo de hoje, ultrapassa 1 bilhão, chegando próximo a 2 bilhões. É muita gente, nem a pandemia fez isso. Nem a pandemia chegou nesses números. Então, o livro de Apocalipse não é para ser visto desta forma literalista. E nem para ser visto de forma cronológica nesse sentido. Há uma cronologia aqui? Sim, há sim uma cronologia. Mas não
clara, não no sentido assim, 1, 2, 3, 4, 5, 6, não nesse sentido. Há uma cronologia a gente observa essa cronologia aqui nos 4 cavaleiros, que eu vou explicar daqui a pouco, a gente consegue ver um pouco dessa cronologia, eles atuando de certa forma em conjunto, porém a gente vê algo sendo mais intensificado. Isso é um recurso literário, que o visionário, o profeta, o João, viu. E foi assim que o anjo desenrolou para ele. É uma história que está sendo desenrolada, é uma história que está sendo contada. É isso que o Apocalipse faz. Então, gente, mais uma vez, eu vou sempre repetir isso para vocês. Não é o que vocês estão acostumados a ver. Pelo menos o que eu estava acostumado a ver, a ouvir, né, acerca assim na minha trajetória cristã. Não é isso. Né? Hoje, nós já temos olhares muito mais atentos ao que o livro do Apocalipse apresenta. Uma das coisas que eu disse para vocês, e hoje eu vou fazer essa leitura, porque eu acho importante fazer, nem sempre eu faço, mas hoje eu vou fazer. O pensamento de João, a base do pensamento de João, os recursos que o João se utilizou para escrever o seu livro, foram os escritos do Antigo Testamento. Tudo que João escreve no Apocalipse vai fazer referência ao Antigo Testamento. E aí já muda um pouquinho. Todo mundo fala de Apocalipse para o futuro, né? Só que a referência de João não foi nem futuro, a referência de João foi passado. Porque foram os escritos que vieram antes dele. E aí vocês podem perguntar, mas pastor, então mostra pelo menos alguma dessas coisas para a gente perceber? Então eu vou fazer isso hoje. Vamos lá para Zacarias? Vamos começar a ler Zacarias? Eu vou ler para vocês o Zacarias, o capítulo 6, que é a base dos 4 cavaleiros. O livro de Zacarias, capítulo 6. 4 carruagens. Olhei novamente e vi diante de mim 4 carruagens que vinham saindo do meio de 2 montanhas de bronze. A primeira estavam atrelados cavalos vermelhos. A segunda, cavalos pretos. A terceira, cavalos brancos. E a quarta, cavalos malhados. Todos eram vigorosos. Perguntei ao anjo que falava comigo: o que representam estes cavalos atrelados, meu senhor? O anjo me respondeu: estes são os 4 espíritos dos céus, que acabam de sair da presença do soberano de toda a terra. A carruagem puxada pelos cavalos pretos vai em direção à terra do norte, a que tem os cavalos brancos vai em direção ao ocidente, e a que tem cavalos malhados vai para a terra do sul. Os vigorosos cavalos avançavam, impacientes por percorrer a terra, e o anjo lhes disse: percorram toda a terra. E eles foram. Então ele me chamou e disse: veja, os que foram para a terra do norte deram repouso ao meu espírito naquela terra. Vamos lá. Isso é uma demonstração para vocês verem que a base do Apocalipse é o Antigo Testamento. Observem, não é igual, claro, porque não é profecia e cumprimento, não é disso que eu estou falando. Eu estou falando o quê? De base imaginária. Quando ele teve a sua visão apocalíptica na hora de escrever, ele recorreu ao quê? A visões que houve antes, as visões que ocorreram antes, aos acontecimentos anteriores a ele. Então vocês viram que tem diferenças, claro, se vocês lerem Apocalipse vocês vão ver que não é igual, mas tem muitas semelhanças. Isso quer dizer o quê? Como eu disse, não é profecia e cumprimento, é simplesmente os recursos literários que o visionário João viu. Quando ele viu, ele escreveu baseado em coisas que ele já sabia, em coisas que ele já estava habituado. E o que ele estava habituado era o Antigo Testamento. Isso daí já mostra para vocês que João não estava pensando no século XX, nem no século XXI. Nem passou pela cabeça de João, nosso século. Nem passou pela cabeça dele. O que estava na mente de João era o Antigo Testamento. Então, no Antigo Testamento, os profetas tiveram visões. Os profetas se utilizaram de linguagem apocalíptica também. E os recursos anteriores a João é o que ele usa. E João, como um leitor, como uma pessoa que foi criado no judaísmo, ele se utiliza desses recursos para escrever o seu Apocalipse. As 4 carruagens com os cavalos, com as cores, com uma diferença de cor, lá tinha um cavalo malhado, né? Aqui é branco, vermelho, preto e amarelo, e lá é vermelho, preto, branco e malhado, com uma pequena diferença, e lá eram vários cavalos e tinha uma carruagem. Aqui não, é só cavalo com o seu cavaleiro. Mas o recurso é 4. Eles também estavam percorrendo. Então, é nesse campo o que o João começa a usar a sua imaginação, a sua criatividade, daquilo que ele via e a forma que ele se utilizava para escrever. Apocalipse é uma literatura, né, como eu havia dito para vocês. Antes de ser, ele é uma profecia, ele é um apocalipse, é uma carta, é um tipo de literatura que no caso aqui é tríplice.
E o que acontece aqui no capítulo 6? Lá em Zacarias está se referindo à soberania de Deus, aos juízos de Deus, às nações impenitentes. Então eles estavam para percorrer a terra para ver o que estava acontecendo. Isso daqui acontece também no Apocalipse. Então tem uma proximidade com Zacarias nesse sentido. Porque aqui também está se referindo ao quê? O Cordeiro de Deus, que é digno, começa a abrir os selos. E nós vamos falar hoje dos primeiros 4 selos. Os primeiros 4 selos, depois nós vamos falar dos outros 2, e só mais na frente a gente vai falar do último selo, porque o último selo dá abertura à primeira trombeta. Então a gente vai falar disso depois, do último selo. Hoje nós vamos falar dos 4 primeiros, na próxima quarta vamos falar dos outros 2, o 5º e o 6º, e o 7º vai ficar para um sermão mais na frente, porque o capítulo 7 não é selo, o capítulo 7 vai falar de uma outra coisa. Esse já é uma demonstração que o livro não segue uma cronologia, ele vai ter interrupções, ele vai tratar de um outro assunto, depois ele vai voltar para os selos. É o recurso que o João se utilizou. É até difícil para a gente fazer todo um esboço do livro. A gente tem até dificuldade com isso, para seguir toda uma lógica na hora de fazer o esboço por causa dessas quebras. Tem muitas quebras no livro. Primeiro ponto que eu quero passar para vocês. Todos os selos foram abertos pelo Cordeiro. Todos os selos foram abertos por ele. Então, tudo o que acontece aqui está debaixo da soberania de Deus. Não são coisas agradáveis, como a gente já leu e vamos voltar a ler. Então não são coisas agradáveis. Porém, também não são coisas descontroladas. Isso é uma verdade bíblica que nós nunca devemos esquecer. Nunca devemos esquecer. O mundo não está sem controle. O mal não faz o que quer. O diabo não faz o que quer. O mundo tem Senhor. A história tem um Senhor que a comanda. Nada acontece fora desse olhar divino. Observei, quando o Cordeiro abriu o primeiro dos 7 selos. Então quem abre é o Cordeiro. Então, tudo o que acontece está debaixo da mão do Cordeiro. Do Cordeiro que é digno, do Cordeiro que morreu. Então ouvi um dos seres viventes dizer com voz de trovão: venha. Olhei e diante de mim estava um cavalo branco. Seu cavaleiro empunhava um arco e foi-lhe dada uma coroa. Ele cavalgava como vencedor determinado a vencer. Então vamos já entrar no primeiro cavaleiro, né? Bom, gente, quem é esse primeiro cavaleiro? Esse é o mais difícil de todos, esse foi é o único que tem debates aqui no mundo da pesquisa. Os estudiosos já fizeram muitos debates. Já disseram que o cavaleiro é o próprio Cristo. Já disseram, olha, o cavaleiro branco é o próprio Jesus. Exatamente por causa do termo aqui, olha, é um cavalo branco. Lá no capítulo 19 fala que Jesus estava num cavalo branco. Né? O cavaleiro empunhava um arco, tinha uma coroa. O Apocalipse apresenta Jesus com coroa. E ele cavalgava como vencedor. Aí ficou, como não fala mais nada, fica só nisso. Aí as pessoas falam assim, olha, a linguagem até que é meio que positiva. Né? Parece que está meio que positiva aí. Então não parece ser algo que está vindo para trazer nenhum tipo de prejuízo. Então muitos estudiosos acabaram defendendo que era Jesus, que era o próprio Cordeiro, que era o próprio Cristo. Outros disseram que era o anticristo, porque o anticristo imita Cristo. O anticristo não imita Cristo? Então, por ele imitar Cristo, outros estão dizendo que é o anticristo. Outros vão dizer que se refere à pregação do Evangelho. Mas, irmãos, tem um detalhe aqui. E aí, eu já disse isso para vocês em outras pregações, e vou repetir. Qual é a primeira coisa que a gente olha na hora de interpretar um texto? Vocês lembram? O contexto. A primeira coisa é o contexto. É o contexto que vai nos ajudar a determinar o que o texto está dizendo. Tudo isso que foi falado, realmente, o capítulo 19 fala que Jesus estava no cavalo branco, mas nós vamos chegar lá no capítulo 19. Lá no capítulo 19 é muito claro que quem está no cavalo branco é o Cordeiro. O contexto diz. Aqui não diz. Aqui diz que o Cordeiro abriu o selo, é como se ele abrisse o selo para ele próprio. Já fica estranho, né? Quando você lê. Já fica esquisito. E outra coisa, os 4 cavaleiros são tratados como uma unidade. Não dá para um ser uma coisa e os outros 3 serem outra. Lá em Zacarias, os 4 tinham a mesma função. Eram 4 que tinham o mesmo perfil. Não dá para trocar um e colocar os outros 3 diferentes.
Não funciona, é só ver o desenrolar do texto. Ele está abrindo o primeiro selo, depois vai abrir o segundo, vai abrir o terceiro, vai abrir o quarto. E os selos têm a mesma função, que é trazer julgamento a este mundo. Então, quem é esse primeiro cavaleiro? É um ser espiritual, é um ser satânico. Não temos muito claro aqui, mas é um ser espiritual. E a função dele é conquistar. A função dele é conquistar território. E ele representa exatamente essa conquista territorial que há de acontecer em todo o mundo. Irmãos, vamos pensar aqui. Antes de alguém fazer uma guerra, qual é o primeiro propósito dele? A conquista. Antes de eu ir para a guerra, eu quero conquistar aquele território. A maioria das guerras são assim. Ou não? Não é assim? Na história da humanidade, a maioria das guerras aconteceram porque alguém queria conquistar algum território. Alguém queria ter domínio sobre algum determinado lugar. Alguém gostaria de ter um espaço sobre alguma coisa. É isso que esse cavaleiro representa. Então ele representa essa conquista mundana. Esse desejo mundano, essa cobiça mundana. É isso que ele representa. Se ele é um ser satânico, que é bem possível, a gente não está muito claro no escrito. Mas se ele não for um ser satânico, provavelmente ele está a serviço, né, do diabo. Só que, ao agir de forma maligna, ele também não está fora do controle de Deus, do controle do Cordeiro. Então ele só faz aquilo que Deus deixa com que ele faça. E aí ele começa com essa atuação de conquista, esse desejo, essa cobiça por conquista. Nós podemos observar aqui, e aí eu gosto muito desse olhar, e aí serve para a gente refletir, pensar bem na nossa vida, o caminho do pecado, a trajetória do pecado, a trajetória da vida sem Deus, a trajetória de um mundo que decidiu abandonar a Deus. Então, as pessoas que não creem em Deus, elas vão buscar outras coisas como sua referência. Então elas querem conquistar, elas querem vencer, elas querem fazer isso de forma pecaminosa, de forma que não é da vontade de Deus. Então esse cavalo branco representa esse desejo e essa cobiça por conquista. Só que não para aí, né? Não para aí. A coisa continua. Quando o cordeiro abriu o segundo selo, ouviu o segundo ser vivente dizer, venha. Então saiu outro cavalo, e este era vermelho. Seu cavaleiro recebeu poder para tirar a paz da terra e fazer que os homens se matassem uns aos outros. Ele foi dado uma grande espada. O primeiro cavaleiro representa esse desejo de conquistar. O segundo cavaleiro já vai para a guerra para colocar em prática essa conquista. E a guerra gera morte. Não é isso? Vai para a guerra, vai conquistar. Então, o que ele está dizendo aqui? Que no mundo há guerras e rumores de guerras. Quem falou isso, gente? Jesus. Isso aqui tem a ver com o que Jesus falou. Jesus falou que no mundo tereis aflições. Jesus falou que haverá guerras e rumores de guerras. Mas ainda não é o fim. Foi o que Jesus falou. E é o que a gente vê aqui. A atuação de Deus. O julgamento de Deus, o juízo de Deus sobre o mundo impenitente. Então, os 4 cavaleiros, eles têm 2 funções para eles. Primeiro, é juízo sobre o mundo sem Deus. Segundo, purificação e fortalecimento da igreja. A igreja é purificada não quando está 1000 maravilhas. A igreja é purificada quando ela aprende a passar por aflições. Nós crescemos quando aprendemos a passar por aflições. Às vezes nós achamos que a aflição não tem função pedagógica. A aflição tem função pedagógica. Teve até um grande escritor brasileiro, que ele fala de uma forma muito criativa. Ele escreveu O Alto da Compadecida, não Ariano Suassuna. Ele fez muitas palestras, né, enquanto ele estava vivo, e gravaram várias delas, então a gente tem na internet diversas palestras dele. Ele fala assim, olha, tudo que é ruim de viver é bom de contar.
E tudo que é bom de viver não presta para contar. Ele fala assim, começa a contar para as pessoas que a sua vida foi 1000 maravilhas. O cara não aguenta, começa a contar, no dia primeiro minha vida foi boa, na segunda foi melhor, na terceira foi melhor. Na quarta, o cara falou que o cara não aguenta, assim, nem 5 dias. O cara não aguenta te ouvir. Começa a contar os problemas. Começa a contar, parece que tem as pessoas falam, conta mais. Parece que é mais ou menos isso o que as pessoas falam, né? Gente, a gente cresce como cristão, como ser humano, quando nós aprendemos a enfrentar as lutas deste mundo. A gente cresce. Nós não crescemos quando está tudo perfeito. Nós crescemos quando nós passamos pelas nossas dificuldades. Os 4 cavaleiros, eles representam isso. Primeiro, é juízo para o mundo. Para quem não tem Deus, é o julgamento de Deus. Nós vimos no capítulo 5 que Jesus é o Cordeiro digno de abrir os livros. E ele é digno porque ele morreu. E ele morreu para comprar, para Deus, pessoas de toda tribo, língua, povo e nação. Jesus Cristo fez um sacrifício em nosso lugar. Morreu em nosso lugar. Deus não trata pecado como coisa banal. Deus não banaliza pecado. O mundo banaliza, não Deus. Irmãos, se o pecado, para ter, vamos pensar assim, uma solução, foi necessário a morte do Filho de Deus, você acha que Deus é injusto ao trazer juízo àqueles que rejeitam a morte do seu Filho? Você acha que Deus é injusto ao fazer justiça àqueles que rejeitam a morte do seu Filho? É isso que o Apocalipse mostra. É isso que o Apocalipse retrata. É isso que esse livro traz para toda a humanidade, uma reflexão sobre como Deus enxerga este mundo. O cavalo vermelho, ele representa a guerra. O cavalo vermelho representa uma pessoa guerreando contra outra pessoa. O cavalo vermelho representa o que acontece nesse mundo aí. Só nesses meses, do ano passado para cá, nós tivemos 2 guerras grandes, não é isso? Ucrânia contra, aliás, o ataque da Rússia contra a Ucrânia. Isso que está na reportagem, fora aquelas que não passam nos jornais. Fora aquelas que nem nos jornais passam, pelo menos essas 2 passam, é a guerra de Israel contra o Hamas. Isso só em um ano. Isso só em um ano. Vocês imaginam desde a época de Jesus, quanto que não já teve? Às vezes, claro que o nosso desejo, quem não gostaria de estar num mundo sem guerras, né? Quem não gostaria? Esse é o nosso desejo como cristão, é para isso que nós oramos. Mas irmãos, o mundo que é apresentado nas Escrituras é um mundo que tem guerras. E até hoje se cumpriu. Então, o que isso diz para nós? Que ainda vai ter guerras. Que ainda continuará tendo guerras. Que as pessoas ainda vão ter cobiças. As pessoas ainda vão cobiçar. E vão querer conquistar território de outro. Ainda as pessoas irão, nações ainda atacarão outras nações. Isso há de continuar. Não está dizendo que nós não devemos fazer nada. Não está dizendo que nós não devemos orar, que nós não devemos interceder, que nós não devemos mandar ajuda humanitária, pois essa é a função da igreja. A igreja de Jesus, ela é luz onde ela está. Mas ela é luz no mundo em guerras. Ela não é luz no mundo em paz. Ela traz a paz para esse mundo. Ela é o refúgio para o mundo em guerras. É a igreja de Jesus. Então, o Apocalipse está retratando o que é o mundo, desde a época de João até hoje. Até hoje. Quando o Cordeiro abriu o 3º selo, ouvi o 3º ser vivente dizer: venha. Olhei e diante de mim estava um cavalo preto. Seu cavaleiro tinha na mão uma balança. Então ouvi o que parecia uma voz entre os 4 seres viventes dizendo: 1 quilo de trigo por 1 denário, e 3 quilos de cevada por 1 denário, e não danifiques o azeite e o vinho. O que o profeta está vendo? O que o visionário está enxergando? Primeiro, no primeiro cavalo, o cavalo branco, o desejo de conquista, a cobiça pela conquista. No segundo, no cavalo vermelho, a guerra. E no cavalo preto, as consequências da guerra. Gente, qual é a coisa, o que mais acontece quando há guerras? Começa a ter dificuldades de alimentação. Fome. Não é isso? Começa a haver fome. Porque plantações são destruídas. Porque locais importantes são destruídos.
E aí gera fome. E é isso o que está dizendo o outro cavalo. E ele ouve uma voz, essa voz não é dos 4 viventes. Tudo indica que essa voz é a do cordeiro. A voz do cordeiro dizendo assim, olha, 1 quilo de trigo por 1 denário e 3 quilos de cevada por 1 denário. E não danifiques o azeite e o vinho. Aí nós vamos observar, olha o que é importante agora. 1 denário era o salário de 1 dia de trabalho. 1 dia de trabalho, 1 denário. 1 quilo de trigo é a alimentação de uma pessoa por 1 dia. Então o cara trabalha para comer. E se ele tem família? Não dá. Só dá para 1. Então, 1 denário, que é um salário de 1 dia de um trabalhador comum, no mundo antigo, que era a maioria das pessoas, por sinal, dava para ele se alimentar por aquele dia. Se ele tivesse esposa e filhos, já não daria para os filhos e a esposa. Então o que ele faz? Ele troca o trigo pela cevada. A cevada é mais barato porque a cevada não tem os nutrientes do trigo. E a cevada, 3 quilos por o mesmo 1 denário. Aí ele consegue alimentar. Se ele tem família e ele é uma pessoa que não tem grandes condições, ele vai trocar o trigo pela cevada. E aí vai conseguir, num dia de trabalho, alimentar a família dele. Você sabe quantos que está isso aqui? Para vocês terem ideia, isso aqui está 15 vezes mais caro que o normal. Geralmente 1 denário dava para comprar 15 quilos de trigo. Só que por causa da guerra, as coisas começaram ficou difícil de ter. Não estava havendo mais plantações, então acabou ficando mais caro porque as plantações estavam sendo destruídas. Mas onde a gente encontra o olhar de Cristo? Olha o que Cristo diz. Mas o vinho e o azeite ainda não. Ou seja, tem limites. Ainda assim, nós encontramos ações de limites que Deus apresenta para este mundo. Então, gente, é isso que está dizendo aqui, olha. O mal, ele se alastra. Mas ele não está desenfreado, ele não está descontrolado. Tem um Deus que freia. Tem um Deus que freia. É por isso que nós encontramos aqui, olha, mas não é para danificar o azeite e o vinho. É claro que se danifica o azeite e o vinho, os prejuízos se alastram por anos, porque esse tipo de plantação demora. Demora. Teve uma vez que houve um período, uma catástrofe em Roma, no período mesmo do Apocalipse, e o Domiciano viu que estava havendo fome no reino, e ele mandou tirar todos os vinhos e os azeites e as oliveiras, né, que faz o azeite, e a videira que faz o vinho, ele mandou tirar tudo para plantar trigo. E ele falou assim, no império eu quero que parem de plantar, porque as pessoas estão passando necessidade. É claro que ele não conseguiu, porque vinho e azeite é caro, e quem plantava queria vender. Então a classe comercial, que tinha mais poder político, fizeram uma pressão ao Domiciano para que ele não fizesse isso, porque seria loucura, e ele teve que voltar atrás. A intenção dele era boa, mas ele teve que voltar atrás e teve que usar outros territórios para plantar o trigo, para ajudar. Para vocês verem que eram produtos importantes no mundo antigo também. E Cristo diz assim, olha, esses aí esperam. Esses aí esperam. Então, até para a fome tem limites. Até para a fome tem limites. Às vezes nós vemos um mundo triste, a gente chora, a gente se lamenta de ver, né, a realidade deste mundo aí. E às vezes nós se perguntamos, mas, meu Deus, por que essas coisas acontecem? Esse olhar, gente, nós precisamos ter. Realmente nós devemos orar, interceder, ajudar no que a gente puder. Aquilo que está ao nosso alcance, nós estendermos a mão. Mas nós não devemos perder de vista que nós vivemos num mundo que há de sofrer o juízo divino. O mundo jaz o maligno. Nós podemos ver também esse texto como o próprio desenrolar da pecaminosidade humana. E simplesmente Deus deixando com que o pecado alcance o seu clímax. Alcance o seu potencial. Porque isso aqui é potencial do desenrolar de um mundo sem Deus. Quando o cordeiro abriu o 4º selo, ouvi a voz do 4º ser vivente dizer, venha, olhei, e diante de mim estava um cavalo amarelo. Seu cavaleiro chamava-se Morte, e o Hades o seguia de perto. Foi-lhe dado poder sobre 1/4 da terra, para matar pela espada, pela fome, por pragas e por meio dos animais selvagens da terra. Então nós encontramos o grau máximo agora. Então, primeiro o desejo, a cobiça por conquistas. A cobiça por proeminência.
Depois as guerras, os rumores de guerras. Depois a fome, a escassez, a dificuldade. E por fim o resultado de tudo isso é a morte. E aí o quarto cavaleiro representa exatamente a morte. O Hades é o lugar dos mortos. E aí alcançamos, e aí o Apocalipse apresenta exatamente esse limitar também de 1/4 da população. E aí envolve outras coisas, aí envolve tudo, gente, a espada, a fome, as pragas, por meio dos animais selvagens da terra. Gente, olhem isso daqui e falem, é ou não é um retrato do mundo? É ou não é um retrato? Às vezes a gente está achando que uma coisa vai acontecer depois, né? Não, já está acontecendo, gente. Há 2000 anos. Aliás, desde quando Adão saiu do paraíso já está acontecendo. Já acontecem essas coisas. Desde quando Adão saiu do paraíso, o mundo é assim. Então nós vemos, olha, o aumento da intensidade da desobediência, do afastar-se de Deus. Desejo por conquista, guerra para conquistar aquilo que quer, as tragédias que isso causa e a morte como resultado final. É ou não é também o desenrolar da pecaminosidade humana? Não é isso que o pecado faz? O pecado ele começa na cobiça. Quando se cobiça alguma coisa, seja os olhos, né? Seja carne, ou seja soberba, não está assim? Concupiscência dos olhos, concupiscência da carne, a soberba da vida, não é assim que é apresentado na Bíblia? Então nós vemos aí, o pecado ele é assim, ele começa com um desejo fora da vontade de Deus. Depois ele vai lá e realiza aquilo que ele quer, e isso gera a morte àquela pessoa que simplesmente desobedeceu a Deus. E a única solução para isso é Jesus. A única solução é Jesus. Pragas, temos a fome, a espada, que são as guerras, os animais selvagens, enfim. Então nós temos aqui, gente, lá no cavalo branco, né, esse desejo de conquista. Podemos pensar aqui nos falsos mestres também, nos falsos profetas, nos falsos cristos. Podemos pensar, tudo isso a gente consegue encaixar aqui. Podemos fazer um retrato disso daqui como o princípio de dores que Jesus apresentou. Talvez esse capítulo 1-8 represente esse princípio de dores, da qual Jesus fala, daquilo que nós já, em Mateus 24. Tudo isso nós podemos ver aqui, que é o mundo sem Deus. Então o Apocalipse está mostrando o mundo sem Deus. E qual é a solução para o mundo sem Deus? Jesus. Então o que que Jesus está dizendo para os seus filhos e para as suas filhas? O que que Jesus está dizendo para nós nessa passagem? Ele está dizendo o seguinte, olha o que Jesus está dizendo para você. O mundo que você vive não é um mundo justo. O mundo que você vive é um mundo cruel. O mundo que você vive acontecem injustiças. O mundo que você vive é um mundo que gera tristezas, gera dores, gera lágrimas. É um mundo que traz dificuldades. Esse é o mundo que você vive. Só que o que ele está dizendo? Que o Cordeiro venceu. Esse mesmo Cordeiro, é esse Cordeiro vencedor que abre os selos. Não é ele que traz essas coisas. Vocês perceberam? Quem traz essas coisas são os cavaleiros. Não é o Cordeiro. O Cordeiro só abre o selo. E de certa forma, ele autoriza. Isso sim. Essa autorização a gente vê. Mas nós não vemos o Cordeiro trazendo esses males ao mundo. A gente não vê isso. A gente vê os cavaleiros do Apocalipse, os 4 cavaleiros do Apocalipse fazendo isso. Mas debaixo de quem? Debaixo da proteção, debaixo da onipotência, debaixo da sabedoria, debaixo do olhar soberano do Cordeiro. Então não está sem controle. Por mais difícil que a coisa aí esteja, não está fora do plano de Deus. Não está fora do que Deus tem ainda para a sua igreja. A igreja de Jesus, ela vive num mundo assim. A Bíblia diz que o reino veio, o trigo vem no meio do joio. Então a igreja vive no meio do joio. Tá bom? O joio não é crente, não é falso crente, não. O joio é o mundo. O joio é o mundo. E a igreja é o trigo. Mas a igreja está no meio lá. Só no final vai ter a separação. Então só na vinda de Jesus será separado o trigo do joio. Até lá, gente, a gente tem que viver no meio do joio. Até lá, nós temos que aprender a viver no meio do joio. E aí nós temos que ser luz. Nós temos que ser luz. Temos que brilhar. Temos que dar exemplo.
Temos que iluminar o lugar que nós estamos. Temos que deixar as pessoas verem Jesus neste lugar. Jesus há de ser visto através da sua vida. Através de você. Então é isso que os 4 cavaleiros apresentam para a gente. Espero que vocês tenham compreendido bem. Né? Foi difícil, gente? Foi difícil? Não, né? Deu para compreender, né? Conseguiram entender bonitinho, não conseguiram? Né? E tem mensagem de bênção para você, que serve a Jesus. A nossa função é perseverar até o fim, continuar, como Jesus disse lá para as 7 igrejas, viu? Vai ser fiel até a morte, ser fiel até o fim. Seja fiel a Jesus, até o final, e Jesus nos dará a coroa da vida.